Hoje eu estava ouvindo um vídeo da doutora Tânia Martinho, do canal do Desenvolvimento Pessoal. Ela no vídeo falou sobre a manifestação consciente e o quanto nós somos responsáveis pela vida que vivemos. Isso inclui as coisas boas e as que a gente considera ruins. Só que, como a gente vive no piloto automático, nós vivemos dormindo durante o dia e acordamos quando a gente deveria dormir. Deixa eu te explicar melhor sobre isso. Durante o dia, a gente vive nessa rotina incansável de ter que dar conta de tudo. A gente vive se sobrecarregando, só pensando na próxima coisa que a gente tem. Sem se dar conta que a gente está criando mais do mesmo. E à noite, quando a gente dorme, que a gente abre a nossa mente para portais para se conectar com o futuro desejado, chega à noite a gente não consegue dormir. A gente não consegue descansar a mente e muito menos se abrir para o que Deus tem no mundo espiritual que Ele quer nos revelar. O nosso trabalho aqui é criar um estado de presença para permitir ouvir os pensamentos e mudar a direção caso seja necessário. E não é fácil, não. Porque a gente acha que nós somos positivas, corretas, e que coisas ruins nos atingem aleatoriamente. Mas eu vou provar que parece que não é bem assim. Eu vou contar duas situações que aconteceram comigo, duas situações graves e complexas que eu manifestei e vivi na minha vida e que na época do ocorrido eu não me dei conta desse poder. Para quem não conhece a minha história, os meus pais são falecidos. O meu pai, ele faleceu com 52 anos de idade e a minha mãe, depois de 4 anos, falece aos 56 anos de idade. E não tinham sintomas que eu pudesse imaginar que eles morreriam cedo. Isso acabou comigo. Na época onde tudo ia bem, casamento, carreira, filhos saudáveis, de repente aquele acontecimento acabou com a minha vida. A perda deles, para mim, foi um tremendo trauma. Foi aí, com a perda da minha mãe, que eu desenvolvi depressão grave, mas na época não diagnosticada. Eu comecei a perder a vontade de trabalhar, a alegria no convívio com a família, e isso foi piorando até o ponto de eu não ter ânimo para tomar banho, para levantar da cama, e muitos dias eu não conseguia ir trabalhar. Meu marido, na época, chegava em casa na hora do almoço e às vezes me pegava deitada na cama. E ele chegava abrindo as janelas e falando que era para mim levantar da cama, que eu tinha que fazer alguma coisa. E isso fazia com que eu me culpasse pela preguiça que eu estava sentindo. Mas nem eu e nem ele, a gente sabia que eu estava doente. Porque lá em 2008... não se falava muito sobre depressão. E para mim, então, aquilo era só uma preguiça, um cansaço que não passava. Foi piorando. Meu marido chegava à noite, queria conversar, namorar, e eu no meu íntimo pensava que ele podia encontrar uma mulher para me deixar em paz. Sim, eu fiz isso muitas vezes em pensamento. E ele sempre cuidadoso, amoroso, mesmo quando eu emburrava e me recusava a sair e me recusava a jantar fora e só reclamava de tudo. E como eu só reclamava, ou seja, eu pedia mais do mesmo, a piora só escalou até o ponto de eu começar a ter pensamentos ruins.
E eu cheguei muitas noites, pedi para Deus me levar embora, já que eu não tinha coragem de atentar contra a minha vida, mas eu não queria mais viver daquele jeito. E eu fiz isso por bem mais de um ano. Sempre antes de dormir, eu ficava criando essa ideia na minha mente, sem a noção que eu estava criando isso não só na minha mente, mas na minha vida. Até que em janeiro de 2010, eu descobri que o meu marido estava me traindo. E lembra que eu tinha pedido isso e que eu ficava imaginando que ele podia arranjar outra mulher? Pois bem, na hora que eu descobri, eu não lembrei e nem pensei do meu pedido. Eu fiquei com tanta raiva, eu me senti tão injustiçada, porque já que eu sempre fui correta, boa esposa, esforçada, eu cuidava de tudo. Mas hoje, com a cabeça amadurecida, eu reconheço que eu não fui tão boa quanto eu acreditava. Claro, se for pensar na empatia, eu tinha motivos para estar do jeito que eu estava. Afinal, meus pais tinham falecido, mas o universo ele não ouve fatos. Ele só ouve frequência e vibração. Frequência é quantas vezes você faz a mesma coisa. Lembra que eu falei que eu pensava por muitas e muitas vezes a mesma coisa? Que a vibração é a oscilação da energia. E a minha era a mais baixa possível. Tristeza, culpa de não ter feito mais pelos meus pais. E sim, foram anos nisso. Até que se materializou na minha vida a traição. E não ficou só isso, não. Lembra que eu falei que eu pedia para Deus me levar? Pois bem, dia 27 de agosto de 2010, eu acordo na madrugada, vomitando de tanta dor de cabeça. No dia seguinte, eu recebo o diagnóstico de um tumor cerebral, aos 35 anos de idade. Sem contar que eu tive um edema de glote na sala da tomografia. E eu tive sorte que o exame foi feito dentro de hospital. Senão eu não estaria aqui para contar essa história para vocês. Pronto, agora eu tenho mais uma comprovação do meu poder de manifestação da realidade. Mas claro, não era consciente na época. E sim, por mais que tenha dado tanta coisa errado, o caminho que me trouxe até aqui me torna cada dia mais presente e consciente do poder da criação nessa realidade. E se eu te falar que foi fácil reconhecer por isso, eu vou dizer que não. Mas por outro lado, é poderoso saber que se eu posso manifestar algo tão ruim na minha vida, eu posso manifestar com o mesmo poder algo bom. É preciso lembrar que nem tudo é manifestação da nossa mente. Quando os meus pais faleceram, na minha ideia não existia a menor possibilidade disso passar pela minha cabeça. Mas como eu percebi e vivenciei isso depois, foi uma criação da minha mente. Agora, me conta, você lembra de algum acontecimento que você reconhece que foi você que criou? Esse vídeo, além de ser um testemunho fiel de 2 acontecimentos desafiadores na minha vida, ele é uma inspiração para você refletir sobre o que tem manifestado na sua vida e na sua realidade.